Oi, pessoal, aqui estamos com um novo vídeo. Ele é o De novo, aqui Guilherme. começou, eu fiquei muito séria, sabe? Parece muito falso. Oi, pessoal, aqui estamos com um novo vídeo. Ele é o Guilherme, eu sou a Elaine. E eu sou a Lara. Aí eu não posso falar meu nome, então. Só você que fala o nome de você. Porque é Tô assim. brincando. Então, pessoal, aqui estamos com a Lara, nossa filha. É o que dizem. Sim, não é a preferida, é apenas mais uma filha. Por isso que eu fui a segunda. Tantas que eu tenho. Tanto. E a gente aproveitou ela, que está de folga hoje, a aproveitar para conversar um pouquinho acerca de muitas perguntas que sempre fazem com respeito a ela. Já fizemos um vídeo com o Gabriel, quem não viu, vou deixar ali. Levanta a mão. Aqui, Mais em cima. aqui. Ali você vai ficar. E aí vai ficar o vídeo do Gabriel. E agora temos a Lara. Então a gente queria perguntar para ela muitas coisas que você pergunta para nós. Por exemplo, como é a sensação dela de morar aqui no Brasil depois de tantos anos, sendo que ela é argentina. Então, só para quem não sabe, em casa argentinos somos três. A Lara, o Gabriel e eu. A Elaine é brasileira. Então eles vieram. A Lara veio com 2 anos? 2 anos. 2 anos. E, bom, ficou um período de 15 anos. Eu não sei bem. 13, né? Não, Acho que eu fui com 13 ou 14 pra 13 lá, ou né? 14 para a Argentina, voltamos, ficamos 2 anos 2 lá. anos lá. E aí voltamos pra cá. E aí voltamos para cá. Quando, bom, normalmente você, vamos começar do começo, desde que você lembra até chegar indo para a Argentina, você sentia brasileira. Exatamente. Totalmente brasileira. Não. A gente não tem memória, não sei todo mundo, né? Mas, obviamente, com 2 anos a gente não tem memória nenhuma, assim. Mais do que, né, o que contam, que a gente cria como memória, né? Que a gente fala, ah, aquela vez e você nem tava, sabe? Aquela coisa. Mais que essa memória de tudo de novo? Não, essa memória. Ah, tá. Então, essa memória que a gente fica na cabeça, assim, de, ai, que me falaram, e a gente cria como se fosse nossa, porém, eu não tinha nenhuma memória, nem uma coisa afetiva com a Argentina. Eu me sentia totalmente brasileira. Jogo de Brasil e Argentina, eu torcia pro Brasil. Comida, eu gostava da comida brasileira. Eu até, às vezes, até tinha um pouco de, sabe aquela coisa de rixa? Eu até tinha rixa com a Argentina, quase como dizendo, na verdade, eu sou brasileira, entendeu? Essa é traição à Então, pátria. eu tinha muito disso, porque eu era acostumada que eu tinha crescido aqui, eu tinha aprendido a língua, o português primeiro do que o O argentino, espanhol. O espanhol. do que o castelhano, então eu aprendi o português primeiro, então a minha vida sempre foi o Brasil. Mas, E também na escola, né? Tu como fez tudo aqui. Então, tudo. toda a minha O parte hino escolar- nacional, por exemplo, todo tu eu sabe. não sei o argentino até hoje, eu não sei o hino da Argentina, eu sei mais ou menos assim, mas não sei o hino da Argentina e do Brasil, eu sei. Então, esse tipo de coisa. Aí, quando a gente foi, Na né, verdade, durante o crescimento deles, eu ia sempre falando de coisa argentina, para eles ir aprendendo, ter um contato com o idioma, né? Então eles mais ou menos entendiam alguma coisa. Mas quando chegamos na Argentina, que fomos, que ela já tinha 14 mais ou menos, 13, 14, 13, 14. aí como que foi? Então, primeiro foi aquela loucura de vamos pra Argentina, né? Aham. Primeiro foi, tipo, muito legal, porque eu acho que, eu não sei, né, todo mundo, mas a gente sempre foi uma família muito desligada, assim, com as coisas, né? Ai, vamos. A gente ia pra uma cidade pra outra, a gente ia pra Argentina, voltava, sabe? A gente tinha muito disso, então a gente sempre teve essa coisa de mudar. Então a gente nunca teve muito problema em se desapegar, sabe, de colega, de escola, e dessas coisas. A gente sempre foi muito desapegado pra isso. Então, primeiro foi aquela emoção, vamos pra Argentina, vai acontecer, sabe? Toda a loucura de um mês, empacotar tudo e vamos dizer, vamos. E aí, quando eu fui lá, eu sou um pouco. Eu sou meio teimosa. Então, tipo, quando eu cheguei lá, que todo mundo falava em espanhol, um pouco era da vergonha de querer me arriscar a falar. Então, a primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu não falei espanhol. Eu fiquei 6 meses na Argentina sem falar espanhol. Eu não falava espanhol, nada. Eu conversava com meus avós, que são argentinos, todo mundo lá em português, e eu queria que eles me entendessem. Então, porque eu tinha muito disso de, ai, por que eu sou obrigada a falar espanhol? Sabe? Que coisa de gente doida, porque afinal tá na Argentina, só por isso, né? Mas eu tava naquela rebeldia dos 13 anos, de que assim, não vou falar espanhol, vou falar português e é isso aí. E aí, o primeiro contato real de, assim, ter que me virar com o espanhol foi quando eu fui pra escola. Né, que a gente chegou lá, a gente ficou um tempo sem ir pra escola, que era final de ano já, então a gente passou ali férias tudo, uns 6 meses, sem frequentar a escola, e aí eu me colocaram na escola. E aí foi o primeiro baque, né, que eu cheguei lá e tudo em espanhol, aula em espanhol, a questão de você não saber bem como as pessoas vão lidar, porque
tem um pouco do medo, né? Você fala, será que eu vou sofrer muita brincadeirinha? Eu sempre fui uma pessoa que eu não sou muito paciente pra brincadeira, então eu tinha muito medo de como eu ia acabar reagindo àquilo. E aí foi muito engraçado, porque a partir do momento que eu cheguei na escola, eu comecei a falar espanhol. Com todo mundo, com o professor, com o aluno, eu desliguei do português totalmente, só falei espanhol. Então, todos aqueles 6 meses que eu não tinha falado português, em parte, não aconselho, porém, em parte, me ajudou. Por quê? Porque 6 meses eu falava português, porém, eu fiquei absorvendo aquela língua por 6 meses. Indo no supermercado, falando com pessoas, vizinho, família. Então, eu absorvi muito música, todo o ambiente por 6 meses. Então, quando eu realmente cheguei na escola, assim, foi incrível que muita gente até... Sabe, quando eu escutava, achava que eu era de outro estado, mas ninguém, assim, chegou e falou pra mim, você é brasileira, você não é daqui, sabe? As pessoas, às vezes, achavam que eu era de outro estado, que tinha um sotaque diferente, porém, não ficou tão na cara, né, que, tipo, eu era brasileira. De tanto que eu tinha absorvido a língua esses 6 meses, então acho que nessa parte isso me ajudou, porque eu consegui entender bem a língua, e acho que principalmente porque, assim, a gente começa a falar, quando a gente começa a falar um novo idioma, a gente tem muito de falar errado. Aí você acaba sem querer se acostumando a falar errado, né? Então você fica praticando aquilo e é muito difícil você mudar a maneira que você fala uma vez que você aprendeu daquela forma. Então, como eu fiquei 6 meses sem falar, eu escutava tudo. E as pessoas falam que eram lá, são nativas. Então elas falavam o espanhol correto, vamos dizer assim. Então tudo que eu escutava eu conseguia repetir da forma que eles falavam. Então eu falava muito bem espanhol quando eu recém cheguei na Argentina, que eu comecei a frequentar. Eu acabei pegando um espanhol muito bom. Porque eu falava do jeito que eles falavam. Eu meio que imitava o jeito deles falarem. Porque eu não me arrisquei antes, eu fui depois. Então, por causa desse tempo, também me ajudou por causa disso. Então, quando eu falei, tinha gíria, coisa que eu falava igual aos argentinos, entendeu? Tinha palavra que era mais difícil, mas muita coisa eu absorvi muito bem. Tu fala, né? É na máquina, Pulmão. gente. Eu tenho que dormir É sempre assim, gente. Aí, bom, aí começou, ou seja, o mais difícil de estudar lá, que foi? O mais complicado. A mudança de comportamento do argentino pro brasileiro. Que tu sentiu? Não querendo falar mal Já do falando. argentino. Mas já falando, né? Porque isso a gente não posso. Então, assim, já falando, o argentino ele tem um jeito de ser que é muito complicado para algumas situações da vida. Vamos dizer assim, pra festa é maravilhoso, porque ele é um povo animado, não se importa muito com as coisas e tal. Mas quando você tá falando de um ambiente escolar, um ambiente de aprendizado, estamos falando de pessoas que são, assim, gritam demais, sabe? Chamam muito a atenção. Falta um pouco da educação que a gente fala, sabe? E o respeito. Então, assim, eu tava acostumada, além que a gente sempre morou em Balneário, Brusque, que são cidades aqui, que são cidades pequenas. Então, não é um ambiente como cidades grandes do Brasil, né? São Paulo, Rio, que tem outro tipo sabe, de forma, assim, de falar, etc. Então, como a gente já aprendeu daqui, tanto eu como o Gabriel, a gente já tá acostumado com a questão de, sabe, ter um respeito com o professor, sabe? Tem conversa normal, como em qualquer lugar, né? Não é um ambiente perfeito, mas a gente é muito mais de escutar. Eu era muito de escutar o que o professor tá falando, eu não gostava que, sabe? Eu sempre tratei muito de senhor e senhora. O Eu sempre silêncio na sala de aula. Claro, eu sempre tratei como se fosse um pai e mãe. Eu não ia ficar desrespeitando a pessoa ali. Porque eu acho que se a pessoa tá ali pra te ensinar, você não vai ficar avacalhando, né? E quando eu cheguei lá, eu chegava em situações assim que... Acho que foi o primeiro dia de aula, tinha gente fumando dentro da sala. E eu ficava, gente, como é que pode? Entendeu? Estavam fumando, literalmente fumando. Gente tomando mate, fumando. Um berreiro. E, tipo, sei lá, nos primeiros dias as pessoas xingarem os professores, sabe? De falar, assim, xingamento mesmo. Vai pra aquele lugar e não sei o quê. E eu, meu Deus, como, sabe? Situações que eu já nem sabia como lidar. Uma vez um aluno atacou uma cadeira no professor. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo, sabe? Parecia um mundo totalmente diferente. Então, acho que o que mais me chocou quando eu fui pra Argentina foi isso. Foi me adaptar sem absorver aquilo. Porque eu queria me adaptar àquele ambiente, porque era o meu novo ambiente. Porém, eu não queria absorver aquilo pra mim, porque se eu não acho certo, não tem por que eu ficar repetindo aquilo, né? Bem, mas era uma experiência ruim. Em parte. Porque muito adolescente pode achar engraçado isso. Sabe? Mas muitas situações são engraçadas. É aquela Eles estavam, medida. né? Muita coisa acontecia, era super divertido, mas naquele momento que se para e fala assim, pô, tô aqui pra aprender, não era muito aquilo que eu tava acontecendo ali na sala de aula, tava muito mais me divertindo, sabe, de rir, de conversa, do que realmente dizer, nossa, hoje eu cheguei e aprendi tal e tal coisa.
Igual eu sempre fui muito focada, eu não dava muita bola, tanto que eu tirava boas notas, sempre passei direto, assim, sabe? Nunca tive problema com isso. Mas tu tem que abstrair muita coisa da sala de aula, focar muito, porque assim, é brincadeira, loucura, por onde tu olha, ninguém sem fazer nada, sei lá, tinha uns 3 alunos que estudavam na minha sala de aula, então você acaba sendo diferente. Entendeu? O seu normal acaba sendo o diferenciado para os outros. E eu nunca fui, eu sempre fui da galera do fundão, eu sempre gostei, assim, de brincar e tal, mas era tanto que eu era, sabe, a quadrada. Cara, como assim você não fuma? Como assim que, sabe, coisas assim que, meu Deus. Na frente da escola as pessoas fumavam, mas era quantidade, uns 30 alunos, tudo. E, gente, assim, eu tenho hoje, vou fazer 19 anos, mas naquela época eu tinha 13 anos, gente de 13, 14 anos, todo mundo fumando, entendeu? Então, isso era totalmente louco pra mim. Tem aqui no Brasil, mas dessa forma, assim, na frente da escola, tanta gente, eu nunca tinha visto. Então, eu acho que o primeiro choque foi isso. E com respeito à qualidade de ensino, quando tu chegou lá, tu estava mais adiantada ou mais atrasada? Tu lembra? Eu não sei dizer. Porque tinha muita matéria que era diferente, né? Sim. Tinha matemática, eu achei que aqui estava mais na frente do que lá. Matemática. Sim. Se não me engano. O restante é Bom, praticamente a por mesma exemplo, coisa. Não tinha história, tanta como tu diferença. lidava com isso? É complicado. Porque lá a história é A diferente. sorte, né? A sorte que a história lá, quando eu cheguei, eu já estava no período do ensino, né? Ali 13, 14 anos, eu já estava nos últimos anos, vamos dizer, né? Ali nos 4 últimos Sim. anos. Então, eu já estava pegando mais aquela história que é a universal, né? Sim. Porque aqui no Brasil, como aqui no Brasil, na Argentina é a mesma coisa. A gente sempre aprende primeiro a nossa história para depois aprender a dos outros. Então, aqui eu aprendi toda a história do Brasil. Quando eu fui para lá, já tinham passado pela história da Argentina. Né? Então, foi tranquilo nessa parte, porque tudo que eu estava aprendendo, a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, essas coisas, é de conhecimento geral. Então, não foi um problema. E teve matéria lá que tu não tinha aqui? Tinha muitas matérias. Por exemplo? E eu cheguei a pegar educação cívica, né? Que nunca tinha visto. Que Política. Hã? Que ensina a educação cívica? As leis. Isso. Na Te verdade, ensina a ser um cidadão. ser um cidadão, exatamente. Fala sobre tudo que os direitos que você tem como cidadão, como buscar tal coisa, como fazer tal documento. Na verdade, é uma coisa bem legal, que Sim. deveria ser mais implementado. Tinha uma época que tinha aqui, né? Na minha época eu Tinha, mas eu nunca peguei e não conheço amigos que tenham educação cívica, talvez, numa escola particular, não sei dizer, mas é um negócio bem legal, porque como Atenção, direitos e deveres. adulto, depois tu usufrui muito disso, né? Porque quem Sim. não vai ter, algum momento da vida, ter que usar daquilo. Sim. Então isso era muito legal, e era uma aula que o pessoal prestava bastante atenção, assim. Muita gente com dúvida. Ai, porque tal aconteceu isso e fizeram isso com ele. Ah, não, tá errado. Na verdade, deveriam ter feito. Então, é muito legal porque começa a perceber o quanto a gente sabe pouco e como isso prejudica, às vezes, em situações, sabe? da É meio vida. que lida com o lado político, isso, né? Sim, na verdade, sim, totalmente. Com leis, né? Com tudo. Tanto como, quando a polícia te para, quais são os deveres, como você tem que agir, como eles têm que agir com você. Então, até chega nisso. Então, qualquer pessoa vai usar isso no momento da sua E vida. tinha alguma outra matéria que tu nunca tinha tido, assim, lá? Lembra? Putz. Não? Por exemplo, como tu lidou com a escrita em espanhol? Porque tu não sabia escrever espanhol. Estava falando que tu chegou lá, Não, tu não não sabia falar. Mas eu achei tranquilo, pra mim foi. De verdade, eu não lembro de ter dificuldade nisso, porque. Eu não sei porquê, mas por eu ter aprendido português primeiro, foi mais fácil pra mim diferenciar coisas que pra gente é difícil. Lá tem a questão do B corta, B larga. E pra mim é muito nítido quando uma palavra usa um e quando uma palavra usa outro. Talvez por causa do português, porque o V e o B aqui é muito diferente. E lá, quando eu escutava, eu sabia qual era qual. Sabe? Eu vou ver assim, e o argentino se confundia muito, e eu, como brasileiro, não me confundia. Talvez por causa da questão do idioma. Tu acha que é mais fácil escrever em espanhol que em Mil português? vezes, Sim? mil vezes. Tem muito menos acento. Quase não tem acento, na verdade. Sim, isso. Acho que é só o acento É agudo. só um para todo. Então, tipo, tudo... tem acento. Você mete esse aqui, não. Tem uns 17 acentos. Aí você tem que ficar pensando qual dos acentos que é. E tem muito mais a questão dos verbos. E, aqui é muito mais complicado. Pra qualquer frase tem lá, não. É meio que... É aquilo, é o básico. Se você segue a linha, não tem como se perder muito. Então, isso foi tranquilo. E por causa que ele sempre esteve em casa, né? Então, tipo, na verdade... Não é a mesma coisa pra mim, como filha de um argentino, né? Que tem a questão, assim, de ter sempre escutado música, assistido filme, contato com um parente que vinha visitar, que vinha... Meu avô, por exemplo, vinha toda vez no ano. Então, eu lembrava de pelo menos 15 dias que ele passava aqui em casa, escutar espanhol todo dia. Então, eu sempre tive essa pegada. O que é diferente para um brasileiro que, né, talvez Sim. não tenha contato nenhum na vida,
assim, realmente um contato com o espanhol e vai pra lá. Não vai ser a mesma vivência. Eu já tinha, né? Eu já conhecia costume, já conhecia música, já tinha outra coisa. Isso te facilitou de alguma maneira aprender os dois idiomas Com meio que certeza. naturalmente? Claro, porque já fazia parte de mim o espanhol, vamos bem dizer. E lá, com respeito à cidade, a estrutura, o ambiente da cidade, do dia a dia, que tu notava diferente? Melhor ou pior? Bom, pra começar tem a questão normal, que é muito mais frio. Sim. Então tem toda a questão de roupa, de coisas que a gente não pensa aqui no Brasil, porque é sempre calor, sabe? Mas Feito aquela cebola, coisa de... né? Isso, de você ir com 10 blusa, roupa, casaco. E, meu Deus do Luva, céu, você sai cachecol. parecendo um boneco e às vezes você volta com 17 mil roupas na mão e uma regata. Porque tem muito essa mudança, é muito frio de manhã. Então aqui a gente não tem muito isso. As pessoas não se preocupam, vou levar um casaquinho, talvez nem leva e pronto, entendeu? E lá não, você já tem que estar se preocupando, senão você pega uma hipotermia e cai duro, entendeu? Então você Literal. tem que estar se preocupando o tempo todo, as pessoas não saem de lá sem um casaco, sem uma coisa, porque sabe que a mudança de clima é muito grande. E como cidade, eu acho que Mar del Plata é uma cidade muito limpa, na verdade. Sim. Né, o que se fala, assim, em Buenos Aires, que a gente visitou, é uma cidade muito suja, assim, a gente vê muito papel no chão, muita coisa. Mas o que acho que mais me impressiona de lá é a pichação. Era muito, né? Aqui em Balneário, pelo menos, não tem, assim, Sim. tem um ou outro muito escondido. Deixa feia a cidade. Não é normal você tá passando assim, tem um monte de pichação e lá é em tudo que é lugar. Qualquer cantinho que tinha pichado. Sei lá, estruturas que foram corrompidas. Tipo, você via 2 cabos que você sabia que já foi um banco, mas queimaram, sabe? Coisas Sim. assim que você fala, putz, se nota que Sim, sim. é uma cidade que colocou ali, né, o dinheiro, fez ali as coisas, as pessoas foram lá e estragaram. Tá? Pelo simples fato de vou fazer, assim, Sim, sabe? sim, sim. Também a questão das lojas, Sim, né? a maioria com Aquela proteção, persiana, sabe? Aquela fechada. coisa. E aqui as lojas ficam com vidro, sabe? E qualquer um joga uma pedra, quebra e entra, entendeu? E lá não tem, não existe. Porque se tu fizer isso, é tipo convidar todo mundo a fazer, sabe? Porque é muito diferente. Então esse tipo de coisa... E com respeito à segurança? Eu nunca passei por nenhuma situação, né? Não sei, mas tu se sentia insegura lá? Porque tu ia na escola, lembra? Tu ia nos primeiros dias eu te levava, tudo mais, mas depois tu ia sozinho. Iam de ônibus, voltavam de ônibus. Insegurança não, desconfiança talvez. Segurança porque eu nunca fui acostumada com insegurança. Eu acho que você, tipo, com a sua vivência lá, entendeu? O pai é muito desconfiado pra tudo. Tá todo tempo pensando na pior hipótese de tudo. Então eu acho que você tinha mais medo pela gente do que a gente realmente tinha. Porque Sim. como a gente sempre acostumou com aqui, como lá a gente não passou por nenhuma situação traumatizante que nos fez mudar, a gente era muito de nem dar bola, sabe? Mas como todo mundo ficava me dizendo, ó, cuida com isso, cuida daquilo, sabe? Lá existem muitas situações assim bobas de tipo, a pessoa vai roubar um celular, mata. Tipo, aconteceu Sim. em La Plata, perto da nossa casa, uma menina de 14 anos, roubaram o celular e deram um tiro na cabeça, assim. Porque sim, entendeu? Podia ter roubado e ido embora, mas não, foram lá e mataram. Então, esse tipo de coisa, você vai escutando o dia todo, te transtorna um pouco, né? Você vai lá ficar pensando aí que, sabe, se ele, qualquer um que te acerga, se ele já pensa, putz, é hoje que o negócio vai ficar feio, entendeu? Então você já tem esse comando que fica na sua cabeça o tempo todo, algo pode acontecer. Tu tá sempre na defensiva, Isso, né? todo tempo na defensiva. Eu ia pegar o ônibus, eu ficava olhando pra um lado, olhar pro outro. Passar uma moto, quase me cagava inteiro. Meu Deus do céu. Passar uma moto, você vai lá agora que eu vou ser roubada, meu Deus do céu. Porque é tão costume, a gente escuta no jornal, escuta de parente, tanta gente que passou por isso, então você fala, cara, qual é a chance de eu não passar, entendeu? E do jeito que eu nasci uma voada, meu Deus do céu, eu falei, vai acontecer. E por sorte não aconteceu nem em Mar del Plata, nem em La Plata. A gente não passou por nenhuma situação assim, mas E La Plata, para quem não sabe, é a capital de Buenos Aires. Então, assim, é muito grande. tá tipo a 20 mil de Também, Buenos Aires. Então, é. assim, é bem- o mesmo Bem estilo. conhecida também pela segurança, né? Tem Sim. muito. É mais até do que Mar del Sim. Mar del Plata é muito mais tranquilo, perto de La E La Plata. Plata é mais tranquilo e a Lara gostou mais de La Plata, vai entender. Eu gostei mais de La Plata. La Isso é que Plata Mar é del Plata muito tem lindo. mar, La Plata não tem. É que o Mar del Plata não dá pra entrar. É frio. Meu Deus, você entra e deixa a alma lá e vai embora. É muito, muito frio. Muito frio. Não, uma vez entrei, começou a me dar dor de cabeça embaixo d'água. Pensei que eu ia morrer lá, sabe? Congelado. Juro, pensei, não levanto mais. Não vou ficar aqui. Porque entrei, meu Deus, chega a doer a cabeça. De tu entrar assim, dói a cabeça assim, dá um negócio. Gelada. É muito ruim. E o vento, tu come 3 kg de areia pra ir na praia. É. Sabe? Chega já, nem precisa jantar nada, sabe? E o que Tanta tem de bom areia. lá? A comida. Que eu gosto muito. Não, comida, as pessoas. Eu gosto muito do argentino em si. Eu não conheci o argentino, mas quando eu fui pra Argentina,
Hoje em dia, eu sou muito patriota, em questão assim, eu curto muito tudo que a Argentina faz. Eu gosto muito do país, eu gosto muito da música, de tudo de lá, assim, eu me encantei por lá. Muitos dos meus amigos são argentinos, então mudou totalmente a minha forma de pensar. Mesmo, né, eu até agora só tendo lascado pedra nos coitados, eu amo demais a Argentina, gostei muito. Se a situação não tivesse ruim, eu estaria indo pra La Plata fazer faculdade lá, né, porque é gratuito e eu gosto muito da cidade. Eu tranquilamente moraria em La Plata, acho uma cidade muito linda. Então eu gosto demais de lá, da comida, sabe? A fartura de doce, sabe? De você tomar um café, assim. Aquela questão de estar frio, daí você vai sentar, tem uma coisa muito Ficou mais europeia, romântico, sabe? né? Tem É. tudo um clima, assim. Sabe? Que é bom a cervejinha, o amendoim aqui, mas também tem essa pegada gostosa de lá, sabe? Algo mais assim, é gostoso. Tem É um que o clima clima bom. tem, aham, o Tem um clima clima tem bom esse pra isso. frio, Então, inverno. então, essa parte eu amo. E as pessoas, lá, eu acostumada contigo, né? Então, assim, muito da brincadeira, eu sempre acostumei de casa. Eu e o pai, a gente tá enchendo o saco o dia todo. Então, eu sempre acostumei. Quando eu cheguei lá, não faz cara. Eu que tenho que aguentar vocês dois. Quando eu cheguei lá, eu me acostumei muito com o jeito do argentino de ser, sabe? De brincar por tudo. E eu comecei a entender que era assim, eu tinha duas chances. Ou eu podia ficar brava por tudo que iam falar comigo, tudo que iam me zoar, todas as brincadeiras, tudo, tudo, tudo. Ou eu podia entrar na brincadeira e rir mais do que eles e acabou. Entendeu? Então eu fui pra esse lado. Eu falei assim, se eu começar a me incomodar, eu tenho que entender que eu vou passar isso pelo resto da vida. Porque o sotaque não vai embora assim. Eu Mas eles pensei- perceberam em algum momento que tu era brasileira. Claro, não demorou E tanto. qual foi a razão? Primeiro as deles? pessoas ficavam meio assim, depois já perguntava e pronto, entendeu? Foi uma professora ali que perguntou, eu falei, não, eu sou do Brasil. E aí pronto, começou, né, aquele furdunço, porque não tinha ninguém ali, né, de outro lugar, era Tu era diferentona. demais. Então veio as perguntas, vem as brincadeiras, vem, sabe, aquela coisa da referência, ai, o carnaval, né, aquela coisa toda. Tem também a parte ruim, eu já cheguei a brigar na sala, assim, de coisas que falam, porque tem também um pensamento muito errado do Brasil. E eu me incomodo com muitas coisas, tipo, lá tem muita essa brincadeira com as pessoas de cor, né? Ai, porque negro não sei o quê, e eles brincam como se fosse nada. Pra mim, isso daí é o cúmulo. Por quê? Porque eu venho de um pensamento brasileiro de que o racismo é algo que a gente se preocupa muito aqui, porque realmente é real, Isso que acontece. Um caso grave, né? E Coisa tipo, perigosa. na escola, desde pequeno, a gente aprende, sabe, pra não julgar pela cor, pra tomar cuidado, não sei o quê. Então, e tu chega lá e as pessoas estão falando como se fosse nada, sabe? Então, isso me chocava de um jeito assim, e eu brigava lá por causa disso, não fala isso, não brinca com essas coisas, sabe? Então, eu ficava muito irritada. Também a questão do argentino achar que aqui é tudo mato. Uhum. O desespero deles por ser branca. Porque assim, a primeira coisa que a gente fala, como é que você é brasileiro, você é branco? Eu falei, gente, tem pessoas brancas no Brasil. Vocês têm que entender. E tinha gente que brigava comigo dizendo que não tinha gente branca no Brasil. Eu falava, meu filho, eu Tu sei sabe que da história, mundo né? você tá vendo. Conhece o Google? Cara, Né? é claro, eu falava assim, da onde eu sou, tem mais gente branca, na verdade, do que gente negra. Porque aqui perto tudo colonizado por alemão. Então eu mostrava meus amigos e diziam, ai, mas tudo pálido. Mas isso é a mídia que incorporou lá o Isso. lance de mostrar, fala Brasil, o pessoal pensa na Amazônia, eu era assim. Então Índio, era né? muito engraçado. Samba, Tipo, acham umas que é coisas isso. assim que não é que foge da realidade, mas é 1% do que é o Brasil. O Brasil não é só aquilo, o Brasil tem muita coisa, é muita cultura, é muita diversidade de tudo. Não só de cor, mas de tudo, de cultura, etc. Então as pessoas elas têm aquela visão do Rio de Janeiro, do carnaval, Sim. sabe, da Amazônia, mato. Eles acham que aqui a gente tá andando tem um macaco. E estamos falando de 2017, não Falando, estamos falando de 20 anos, 2017. Não, assim, uma falta de informação, eles acham que tem macaco aqui na rua. Uhum. Sabe, que é super normal. Eles me perguntavam, você já viu, sei lá, umas coisas assim. Já viu uma pantera? Não, meu filho, não tem. Não é assim, não é assim. Você tá ali em qualquer matinho, tem uma pantera ali, sabe? Umas coisas assim que você ficava, gente, falta de informação. Não, isso é ignorância total, né? Falta Não, de além que assim, instrução. também tem a questão, né, de que eu fui numa escola que era, assim, uma É, rixa. sim, porque quando nós chegamos lá, que eles começaram a gente não achava vaga para eles, não é como aqui. Era muito difícil encaixar eles na vaga lá. E a gente achou uma vaga numa escola que ninguém Longe. queria ir. Era lá muito Bem longe. longe. Muito longe. E era uma escola que tinha alunos problemáticos. E lá foi Isso. a Lara. Era uma escola somente para alunos problemáticos, Problemáticos. por causa que... Tipo aqueles que foram expulsos de todas as escolas, eles Ia lá. estavam tudo na mesma escola. E E daí aí tava foi lá a- eu,
também por isso eu acho que em questão de eu ter essa vivência tão ruim com questão de sala de aula. Estamos falando de alunos que não eram lá muito legais, entendeu? Era uma coisa assim, tipo, eu lembro de uma briga que teve, e aí o rapaz chamou toda a família. Quando eu saí, tinha assim, juro, 40 cabeças. Gente com um neném no colo, pronto pra brigar com um menino. Um menino, gente. Gente de 14 anos. Tá? Umas coisas assim, muito pesadas. Era uma escola de o pessoal andava com a faca no bolso, entendeu? Era uma coisa assim. Era, tu não se metia com ninguém, não olhava muito torto, porque já rolava briga. Então, eram situações assim, bem diferentes. É claro que a pessoa que talvez, né, vai numa cidade menor, ou numa escola sim. melhor, vai ter outra vivência. Eu tive de ter ido numa escola bem complicada. Aham. Então, por isso que também... Saísse de lá pronta, né? Mas quando fosse em La Plata, tu viu a diferença dessa escola? Sim, totalmente. Também, tanto que La Plata, meus Era a amigos, escola do centro. hoje né? em dia é tudo de La Plata. Tinha outra diferença, educação, tudo. Já tinha mais a ver com aqui. Ainda era um pouco diferente, mas já dava pra defender, entendeu? Dava pra dizer que tava equilibrado, né? Era ser humano normais. Tinha uma coisa. Não, aqui em La Plata eu construí muito mais amizade. La Plata é uma cidade conhecida por ser a cidade da amizade. Então lá você cruza a rua, você faz amizade com a pessoa que você diz bom dia. Sabe lá, meu Deus, eu fiquei um ano e assim, a quantidade de amigos eu nunca fiz nem no Brasil, todos os anos que eu vivo aqui. Lá se faz amizade muito, muito, muito. As pessoas são muito acolhedoras. Sabe? Então, tu que às vezes a pessoa fala, ai, tenho medo. La Plata é uma cidade assim que te acolhe demais. As pessoas lá, não existe você não ser amigo. Tá? Né? As pessoas embaladas, meu Deus, quantidade de gente que tu conversa e tal. Nossa, tu faz um grupo de amizade assim muito grande. Lá tem muito disso. Todo mundo se conhece, é uma cidade gigante, todo mundo se conhece. Ah, mas fulano, conheço de tal lugar, não sei o que, as pessoas conversam muito lá. Então isso é muito bacana. E aí, quando a gente voltou para aqui, em 2018? Sim? Não. Gabriel sabe as datas. Sim, 2018, já que a gente voltou. Não foi É final de 15. 2017? 16. Bom, É, vamos por aí. supor que foi 2018. A gente volta e tu volta para a escola. Né? Volta pra Aqui escola. no Brasil, finalizar o ensino médio. Isso, tá Né? nos últimos 3 anos, né? Que eu Tá. voltei pro primeiro ano do E aí, ensino médio. como que foi a diferença? Tu chegou aqui no Brasil como se fosse uma estrangeira. De primeira foi horrível, assim, quando... Talvez até pelos problemas que a gente passou lá e tal, mas quando eu cheguei foi muito alívio de... Porque mesmo tendo aprendido espanhol e tal, a gente poder falar a língua que a gente nasceu sabendo é muito gostoso, sabe? Você dizer assim, ai, posso falar, sabe? Porque as pessoas falam que eu falo muito rápido. Mas é muito complicado uma pessoa que nem eu, que adora falar assim, não conseguir se expressar da maneira correta. Então, muitas coisas eu falava, as pessoas não entendiam, isso me frustrava muito, assim, eu não conseguia me comunicar do jeito que eu me comunico em português. Então, tipo, quando eu cheguei aqui, primeiro foi alívio, sabe? Tipo, ai, pessoas que falam, sabe? Vai entender tudo. Tipo, era emocionante. Eu queria falar até com o padeiro, sabe? Eu ficava falando com todo mundo, eu achava... E é gostoso o ar, assim, tu volta... E, cara, tu sente que ali é o Brasil, sabe? Você Não só sentia por em causa... casa aqui. E não só por causa da língua, assim, mas, sabe, de passar de uma fronteira a outra e você vai lá pra fazer a pausa ali pra comer, Aham. você já sente que é o Brasil, por causa de tudo, sabe? O Uhum, cheirinho, ambiente. sabe? Não sei, é uma coisa muito doida como você sente a diferença, sabe? Tipo, nossa, tô no Brasil. Mas foi muito gostoso, até porque a gente voltou, eu revi vários amigos e tal, a gente voltou pra Balneário, que a gente fazia um tempo que a gente morava aqui, né? Sim. E eu gosto muito de Balneário também, então, tipo, foi bem E legal. na Voltei escola pra foi- escola. Meu português é muito bom, então eu não tive problemas aqui. Mas eles ficaram sabendo que tu vinha da Argentina. Sim, sempre souberam, E aí? sempre souberam. Curioso, não curioso? Normal? Assim, eu não sou uma argentina muito atrativa. Por quê? Porque eles falam assim, você é argentina? Sou. Mas eu falo muito bem português, eu conheço as músicas daqui, sabe? Eu sou aquela pessoa que conhece música lá dos anos 70 do Brasil, eu conheço. Então, assim, eu tenho muito a cultura brasileira. Muito, muito, muito. Então, as pessoas me escutam e falam, putz, não tem nada, você não tem nada pra dizer. Não parece entendeu? gringa, né? Legal pra eles, não é emocionante, porque daí eles falam comigo, eu sou muito brasileira. Então, eu acho que né, tem a questão assim, meus amigos só me chamam de gringa, é isso, sabe? Meus amigos assim que eu convivo aqui no Brasil é tudo gringa. Então, eles sabem que eu sou gringa, que eu sou de lá e tal, mas nunca me encheram muito o saco, mais do que brincadeira de Copa, assim, sabe? Eles no Futebol, Brasil. né? Brincadeira assim, tirando isso, nunca teve muito. Por causa que eu sempre fui muito brasileiro, jeito de falar, de etc. Tá, e ela trabalha, gente, ela trabalha, finalizou o ensino médio, ela está se preparando para começar a fazer um cursinho, né? Vai fazer cursinho para Pra faculdade. prestar a faculdade.
De medicina, gente. Isso, A medicina. gente tá Essa ideia. suando aqui, né? O que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer? Mas bom, a gente chega lá. Eu falo para ela, mas faça outra coisa, uma simples vendedora, vai com isso. Porque, enfim. Mas não, ela quer ser médica. Coisa, né? Pra escolher mais barata, não sei. Tá complicada a coisa. Logo de cara, Faz uma assim. artesania, sei lá. Ajá. Ela trabalha na rede de supermercado aqui e tu vê muito estrangeiro trabalhando, vê pessoas, a curiosidade de muitas pessoas é com respeito à idade para trabalhar aqui, se somente aceita jovem, se não aceita jovem, se aceita estrangeiro, se não aceita, como que eu trato. Então, Muito legal. é uma coisa assim, universal que sempre o jovem vai ter mais facilidade. Por quê? Porque o jovem você consegue moldar, né? Você pega uma pessoa que nunca trabalhou na vida, tem 18 anos, você molda o jeito dele trabalhar de acordo com a sua empresa. Uma pessoa que é mais velha, eu tenho esse problema, assim. Eu agora faço parte ali da recepção, né? Daí eu sou operadora e recepcionista. E às vezes é muito complicado para mim, por exemplo, que eu tenho 18 anos, falar para uma pessoa que eu trabalho de 40, 45, 50 anos que ela tem que fazer dessa forma, porque ela tá fazendo errado, ou porque tem que... É muito complicado. Por quê? Porque ela já tem as manias dela, ela já tem um jeito de trabalhar que ela construiu com os anos. Então, para ela escutar de mim alguma coisa é muito complicado. Então, a empresa também vê isso. Então, muitas empresas aqui pegam pessoas mais velhas. Ali dá para dizer que é 50-50. Eu tenho um colega da mesma idade que eu e tenho de 60, e tenho de 40, e tenho de 30. Então, assim, não se preocupa. Aqui, se você tendo um bom trabalho, um bom currículo, né? Tem uma As experiência. pessoas que trabalham já- lá são todas de fora? A maioria é. É difícil encontrar de Balneário. Bem Sim, difícil. né? Hoje estávamos conversando ali, um dos rapazes que trabalha comigo, ele é de Porto Alegre, a outra menina da Paraíba. Todo mundo em lugares Nossa. totalmente pontas, Estrangeiro tem? né? Na frente de caixa não tem nenhum. Nenhum estrangeiro. E na padaria tem 3 argentinos. Ah, 3 ou 4. Uma das meninas atendentes, os outros 2 são da produção. São argentinos. E um rapaz, se não me engano, é da Venezuela, que ele é vendedor de eletro, que é um Uhum. vendedor, que tá falando o tempo todo, ele é da Venezuela, eu sei Vai porque eu falar bem. senti o sotaque. Mas tem bastante gente, assim, perdida ali, tem. Não posso dizer assim, é 10%. Não, é poucos. Porém, também tem a questão assim, você trabalha com o público. Então, muito argentino vem pra cá e tem a questão de... vou falar de qualquer jeito. Não tem como, porque eu, sendo brasileira, a gente sempre tem o problema de descomunicar com as pessoas. Comum, entendeu? Tipo, cada pessoa tem um sotaque, agora com as máscaras, piora muito. Então, imagina uma pessoa que não fala português, fala tudo uma enrolação. é pior Né? do que falar Com a português. máscara, a gente tem um negócio pra proteger. A pessoa tá de máscara. Às vezes ela é de outro lugar, contagia um sotaque. Aí como que se comunica? É muito complicado. Então também tem que ter a ideia de que você tem que saber um português pelo menos básico se você vai trabalhar com atendimento ao público. Sim, básico Se pra bom, não, né? se não, você pode, né, dizer, não, tem um português aí, sabe? Mas se não, você tem que ter um português bom pra se comunicar, entendeu? Mais uma das meninas que a gente conhece, trabalhou de empacotadora, depois passou pra operador de caixa, ela não sabia praticamente nada de português. Oh, louco. E ela passou, verdade. sabe? Sim, sim, sim. E ela Claro, passou ela de foi um aprendendo. E ela vai aprendendo. Por quê? Porque na prática você aprende muito, mas aqui pega bastante. Pega bastante. Óbvio que às vezes você vai ter que... Eu acho que você não pode chegar dizendo, eu vou entrar de gerente, Uhum. né, de tal loja. Às vezes você tem que começar com pequenos cargos e ir Perfil baixo, crescendo. né? Por quê? Humildade. Porque é o perfil baixo que você vai fazer o quê? Você vai pegar talvez um cargo menor, que ganha um pouco menos, porém você vai começar a absorver tudo, o português, o atendimento e tal. Então você vai começar a primeiro entender como é que funciona a parada. Aí depois você vai crescendo. Se tu vier muito com... É difícil, porque a comunicação é muito importante para qualquer lugar. Tá, e saber espanhol te ajuda no Ajuda. trabalho, no dia a dia? Ajuda Tem bastante. cliente lá que aparece? Tem, de vez em quando. Aqui, em Balneário, sempre tem um estrangeiro. Sempre E quem fala espanhol aí? Só eu Só falo tu? espanhol. Não tem... Isso, tem o outro rapaz da recepção, que ele fala inglês. Aí ele fala inglês e eu falo espanhol. Então, se qualquer coisa acontece, sempre tem essas duas vias, né? Ali na recepção, os dois falando, então a gente sempre tem uma ajuda. Porque acontece que tem muito argentino mais velho. Muito dos que passam, principalmente ali no meu trabalho, muitos passam terceira idade. Então imagina, professor da terceira idade, às vezes com aquele espanhol bem trunco, sabe? É aquele jeito assim que acha que tá falando português, mas na verdade tá falando tudo espanhol. Ele só tá dando uma puxadinha no L. E aí é complicado, porque o brasileiro não entende. E ele não entende também. Então,
tem essa dinâmica, assim, é muito doido. Então, tu tem que saber, ajuda muito. E aqui pro currículo faz muita diferença você saber outra língua. né? Qualquer lugar, eu acho, mas aqui faz... Porque Balneário, como é turístico, você saber outra língua aporta muito. Principalmente quando você vai trabalhar de recepção. Tu que trabalhou em outros vendedor. lugares turísticos também. Eu sempre uma pessoa que assim, eu mandei currículo um dia, no outro eu pegava. Porque o currículo é muito bom, por isso é nova, eu já tive experiência com venda e tal. E por eu falar outro idioma, isso ajuda muito, né? Mas é isso, ajuda bastante. Algo para perguntar para sua filha? Não, o que eu queria perguntar, em realidade, ela meio que respondeu, mas mesmo assim, ainda tu tem essa coisa mais puxa mais pro Brasil ou mais pra Argentina? Que pergunta tu faz? Né? Não, Lógico só que para para ver. Argentina. Lógico. Não faz pressão. Observação, quando ela era pequena, ele fazia pressão para ela torcer para a Argentina, mas ela não torcia. Ela não virava casaca. Ela se sentia brasileira e torcia para o Brasil. Depois ela traicionou nós quando ela foi para a Argentina, mas tudo bem, faz parte. Eu não sei, de verdade. Eu acho que não sei. É mais do contra, né? Porque eu vivo no Brasil, eu já absorvo isso todo dia, né? Eu namoro brasileiro, eu convivo com brasileiros, eu tenho uma mãe brasileira, eu tenho contato com o Brasil, eu moro no Brasil, trabalho no Brasil, então tudo é Brasil. Então é claro que eu acho que eu tenho mais amor, carinho pela Argentina por causa disso, porque eu não vivo ela o tempo todo. Então é aquela questão de saudade, nostalgia, sabe? Aquela coisa de tu falar Argentina, sabe? Então eu tenho mais carinho, tanto que quando jogo futebol, essas coisas, hoje em dia eu torço pra Argentina, tudo pra Argentina, porque é isso, é a questão da saudade, sabe? Porque eu tô no Brasil, eu já acompanho isso todo dia, eu já como feijão, uma farofa todo dia, eu já trabalho no calor, eu já vivo isso daqui o tempo todo. Então é como que o que me resta é me sentir assim com a Argentina. Então hoje em dia é o contrário. Eu tenho mais esse apego com a Argentina, depois de ter ido pra lá. Me diz uma coisa, o quão maravilhoso é ter um pai argentino? Ai, Deus. Eu não sei. Meu pai não é argentino. Foi adotado. Eu sou adotado. Nunca descobriram o paradeiro. Bom, gente, essa foi a Lara. Esperemos que mais ou menos tenham conhecido um pouco da história dela, o que ela viveu, né? Que em seu momento não foi fácil, tá? Tivemos que aturar muita coisa essa menina. Não foi fácil, mas também não foi complicado. Mas foi assim, foi uma coisa que não foi programada. Foi apenas que aconteceu e no momento a gente ia dando um jeito como podia. Mas foi bom, por outro lado foi bom, porque a passagem dela pela Argentina fez que ela aprenda um pouco da cultura de lá, que é diferente. Apesar de estar tão perto, muito diferente, vocês sabem disso. Então, queira ou não queira, hoje em dia ela tem os dois lados. Também ela tem outra visão, né? Um pouco mais velha, né? Também já. Isso, e outra visão da vida, porque eu acho que as pessoas que vivem só numa cidade, que não vê o mundo de outra forma, que não sai para ver outras culturas, elas ficam muito limitadas. Então, assim, todas as pessoas que vivem um tempo, moram, eu falo de morar, não de ir de férias, de morar num lugar, num país diferente, te abre muito a mente, tu aprende muita coisa. Tu aprende a respeitar muito a cultura dos outros, te respeitar como pessoa e as outras pessoas também como são, e as suas culturas e as suas formas de ver. Então isso ajuda muito a desenvolver a gente como pessoa, né? Eu acho que isso também ajudou os nossos filhos. Essa visão, como me ajudou na minha época, como quando o Guilherme veio para cá, tu abre, é muito louco, mas é verdade, abre muito a mente, é incrível o que te muda, porque tu diz, poxa, como é diferente aquele, e tu passa a respeitar, porque tu tá no outro lugar. Você vê que o mundo não é só isso, né? Claro, mas só não que é mais só isso. Não tá limitado àquilo. Exatamente. Verdade. Assim que, bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Deixem um like, deixem um comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, ela vai responder todas. Ela me prometeu, tá? Isso não vai combinar. Você tá me enganando. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Um beijo, tchau. Tchau.